Shalom e bem-vindos de volta aqui para o Cozinha Kasher. Eu sou a Miriam e hoje em nosso quadro Comidas para o Shabat eu vou te ensinar um arroz que fica sensacional. Ele é muito fácil, versátil, combina com muitas coisas e além disso eu vou te dar dicas de kashrut para a verificação do seu arroz. Então fica comigo porque hoje eu vou te ensinar um arroz de amêndoas laminadas tostadas na manteiga que vai fazer um sucesso no seu Shabat. Então vamos comigo aprender. Bom, meninas, essa receita ela não tem grandes segredos, apenas o básico, porém, o que ela tem de simples, ela tem de gostosa. É uma coisa assim que você quer fazer um básico bem feito, porém dá um requinte que todo Shabat merece, porque nós poderíamos simplesmente fazer um arroz branco para o Shabat. Vocês concordam comigo? Mas a gente quer sempre dar um que a mais. O modo meio Beit Shalom de ser. Nós temos um judaísmo com muito requinte. Então, a gente sempre gosta de dar um que a mais para tudo aquilo que nós fazemos. E no âmbito alimentar, isso não é diferente. A alimentação no Shabat, no nosso dia a dia, ela é sagrada. Então, nós temos que fazer ela com muita excelência, com beleza, cuidado, tempero, sabor. Tudo isso engloba o que nós conhecemos como uma alimentação kasher. Além de alimentos de qualidade, nós também fazemos eles muito bem feitos. Então hoje, apesar da receita ser simples, ela vai te ajudar bastante no Shabat e eu vou te ensinar aqui algumas combinações no final do vídeo com o que você pode acompanhar essa receita. Bom, basicamente você vai precisar de arroz branco, tá? Você pode fazer com arroz jasmim, com arroz parabolizado, mas não com arroz integral. Já não acho que vai ficar uma combinação boa. Então aqui tem o arroz branco, o agulhinha, conhecido como agulhinha, e aqui eu tenho lascas de amêndoas, amêndoas laminadas que nós vamos tostá-las daqui a pouco. Mas enquanto ela tá aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho do arroz. Para quem me segue lá no meu Instagram, @miriambat_, se você quer acompanhar mais sobre kashrut, sobre alimentação kasher, sobre feminilidade judaica e aprender mais sobre posicionamento feminino, sobre o papel da mulher no judaísmo messiânico, me siga lá, vai estar aparecendo aqui na tela. Se inscreva aqui no meu canal, ajude esse canal a crescer, a chegar a mais pessoas, que mais mulheres sejam impactadas com a palavra da Teshuvá, que aprendam a retornar à sua essência, à sua verdadeira missão aqui na Terra. Então, se inscreva aqui no canal, encaminhe esse canal para alguém, me ajude a bater mais inscritos, vamos levar a luz messiânica para o mundo. Se inscreva também no canal da nossa sinagoga, a Congregação Israelita Beit Shalom. Esse programa é um oferecimento da nossa comunidade para vocês. E também curta, se inscreva, comente, encaminhe para alguém. Vamos fazer todo mundo fazer arroz de amêndoas aí na casa de vocês, tá bom? Então, assim, o arroz em si, ele é kosher, ele é kasher, porque o arroz, ele é um grão. Então, grãos, a gente não tem tantos riscos de contaminação. Mas para quem me segue lá no meu Instagram, como eu disse no começo, eu postei recentemente, estava na casa de uma pessoa da comunidade, ali conversando e tal, nós fomos fazer um alimento e dentro do saco de arroz havia uma larva. E a larva, ela é bem parecida com um grão de arroz, ela é muito parecida. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem. E aí, se você não tem uma atenção, se você não faz a verificação correta, pode, Haz Shalom, Deus nos livre, passar desapercebido. Então, não é somente fazer um arroz, mas é fazer ele com entendimento, olhando o alimento, fazendo a verificação, porque isso faz diferença no resultado final. Lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo ensinando a como verificar o arroz. Basicamente, a grosso modo, você tem que espalhar ele sobre um pano branco, pode ser um guardanapo também, faz a verificação. Tem muita gente que me chama lá no Instagram e fala, nossa, minha avó, ela tinha o hábito de catar o arroz, de verificar o arroz. Esses hábitos são antigos que têm raízes judaicas. Então, muita gente do Nordeste tem esses hábitos e é por conta da identidade judaica que foi perdida e que está ali, tá? Então, esse arroz aqui já está verificado. Se você está com pressa no dia a dia, fala, nossa, Miriam, eu não consigo ficar lá olhando o arroz. Tenho filhos, é um pouco complicado. O que você pode fazer? Você pega o arroz, coloca ele num bowl mais claro, numa Tupperware, ou algo de vidro, né? Você vai lavar ele. E quando você lavar, você vai mexendo ele e espera para ver o que vai subir, qual grão que vai subir. Olha bem de perto, né? Faça um esforço, porque isso é muito importante. Ele já está aqui verificado, eu já
olhei ele e agora eu vou fazer a lavagem dele para nós prepararmos primeiro um arroz padrão como você conhece. Nada de novo, nada diferente, mas tem um plot twist no final. Bom, meninas, já lavei aqui meu arroz. Uma dica, muita gente me pergunta, como que eu faço para ter um arroz mais soltinho, que não fique papento, que não fique ou duro demais ou mole demais. O arroz ele tem que estar al dente. Então uma dica que eu já vou dar aqui para vocês é que vocês, após lavarem o arroz, deixem ele secando um pouquinho, tá? Você pode colocar ele numa peneira ou no escorredor, enfim. Ele vai ir secando, então quando você vai aqui dar uma fritadinha nele no alho, ele já vai dando aquela endurecida e um pré-cozimento. Então é importante esse passo a passo, porque muita gente às vezes não sabe fazer arroz. E é uma coisa muito básica, porém tem esses segredos, de você lavar ele, deixar secando. E aí eu vou fazer aqui com vocês, vocês vão ver certinho como que eu faço essa refoga do arroz, que é um processo fundamental para ter um resultado final de um arroz bem sequinho. Bom, meninas, vamos lá. Lembrando que as quantidades vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou pôr aqui na tela também, conforme eu vou falando os ingredientes, tá? Uma quantidade média. Eu tô fazendo aqui uma xícara de arroz, então se você vai fazer para mais pessoas, precisa aumentar aí as quantidades. Então, vou ligar aqui meu fogo. E aí, o que eu já vou colocar? Eu normalmente faço, e deixa aqui nos comentários se vocês querem aprender isso. Eu pego o alho, já deixo ele batidinho, marinado no azeite, na geladeira. Isso facilita muito na semana para que eu tenha uma rotina mais ergonômica. Então, eu já deixo o alho já batidinho. Eu vou pegar aqui. Eu faço arroz somente com alho. Então, mais ou menos uma colherzinha de chá, cheia de alho batidinho. Aí, eu vou colocar aqui um fio de azeite. E eu vou esperar o alho começar a fritar. E por que é importante colocar somente o alho? Se eu colocar a cebola, ela vai soltar muita água e não vai dar aquele sabor mais forte pro arroz. Fica um arroz bem neutro. Não que fique ruim, mas é um pouco diferente. Então eu vou esperar começar a fritar aqui o alho. E aí outra dica também que eu já vou dar para vocês. Quando você for colocar o sal, coloque quando estiver nessa parte da fritura. Tem pessoas que fazem o arroz, coloca a água e depois põe o sal. Não, é importante que no momento que estiver aqui fritando o alho, junto com o grão de arroz, você já coloque o sal, para o sal já ir também entrando ali no arroz, ficar um arroz com um gostinho mais temperado. Porque se você não frita o alho bem, não passa o grão de arroz bem no alho, ele fica um arroz até meio um pouco sem gosto. Então, aqui já vai 2 dicas aí para vocês de como vocês podem estar fazendo isso. E também uma coisa muito importante é que para fazer arroz é sempre com água quente. Então, arroz lavado, verificado, sequinho, alho bem frito, fritar o grão de arroz no alho, água quente, aí você faz um bom arroz. Bom, meninas, o alho já tá aqui fritando. Aí, eu não deixo ele ficar dourado, tá? É quase um dourado, mas não deixo muito. Eu vou colocar aqui o meu arroz, que já tá bem sequinho. Você percebe que ele tá sequinho, porque até o grão dele fica mais seco, sabe? E é nesse ponto que a gente quer. Vocês estão ouvindo? Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas ele tá pegando. Eu misturo isso muito bem. Aí eu venho com uma colherzinha rasa de café de sal. Eu não gosto de muito sal nas coisas, então eu ponho bem pouquinho. E aí você frita ele aqui. Quando você começar a ouvir esse sonzinho de estalo de que tá fritando, aí você pode colocar já a água quente. Ai, Miriam, mas por que água quente? Quando você pensa que tá aqui uma temperatura bem elevada, quando eu vou lá, pego algo frio e jogo, eu atrapalho um pouco esse cozimento. É o mesmo princípio, por exemplo, quando eu ensinei vocês aqui a batata, que ela tem que começar de uma água fria para uma água quente. Se eu coloco ela logo na água quente, o método de cocção da batata fica ruim. Então, às vezes, ela fica muito macia por fora, mas no meio ainda um pouco dura. E aí não fica legal. O arroz é mais ou menos a mesma coisa. Bom, eu deixo aquele fritando 1 minutinho, mais ou menos, 2. Começou a estalar,
eu entro com água quente. Então, aqui uma chaleira, água quente, eu venho com água quente. Lembrando também, meninas, muito importante, não vai pra pôr muita água. Põe um tanto até cobrir mais ou menos um dedo do arroz e aí você vai observando. Bom, feito isso, eu pego aqui a minha tampa. Eu sei, meninas, que cada pessoa tem um método de fazer arroz. Esse é o meu, tá? Deixa assim meio aberta e a gente espera o arroz ficar pronto. Shalom! Se você chegou até aqui é porque você estava assistindo ao meu vídeo no Cozinha Cachete e eu tenho um convite muito especial para você, mulher, que está em processo de techuvá ou não, mas que quer aperfeiçoar os seus dotes culinários e ter criatividade na cozinha. Então acesse aqui na descrição desse vídeo os materiais disponíveis que nós preparamos com muito carinho para vocês, e-books que vão te auxiliar nessa jornada. Nós temos um e-book Cozinhando para o Shabat, onde nele contém mais de 50 receitas, ou seja, dentro de um ano, em cada Shabatot, você não repete nenhuma receita. Além de pratos, acompanhamentos, sugestões de combinações, o e-book te dá todo esse know-how de entendimento. Nós também temos e-books de sobremesa, onde tem sobremesa sem glúten, sem lactose e sobremesas apenas com base de frutas, apenas com base em chocolates, sobremesas para iniciantes. Lá você encontra um know-how gigantesco com todos os doces que você pode fazer no Shabat e, por que não, em outro dia para a família. Além disso, também nós temos e-book de Pessah para a semana de Matzah, onde não comemos fermento e muito mais. Então, por preços imperdíveis, você consegue ter acesso a esses materiais. Acesse agora o link aqui embaixo e faça parte desse movimento maravilhoso de retorno à cozinha. Então, agora vamos continuar o vídeo. Bom, meninas, o meu arroz ficou pronto. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. E aí agora a gente vai tostar as amêndoas laminadas. Então eu peguei uma frigideira, de preferência antiaderente, que não grude. Coloquei manteiga e vou colocar um fiozinho de azeite. E por que a gente coloca a manteiga junto com o azeite? O azeite ajuda a manteiga a não queimar. Se você já colocou manteiga assim na frigideira para esquentar, você vê que depois de um tempo ela realmente começa a queimar. Então, dessa forma você acaba ajudando a ela não queimar tão fácil. E aí, outro ponto também, se você for fazer esse arroz no Shabat para servir com carne, não coloca manteiga, aí você utiliza somente o azeite, tá bom? Agora, se não for com carne, você pode colocar a manteiga, que fica maravilhoso e realmente dá um toque especial. Então, aqui, quando começar a aquecer já a minha manteiga, eu coloco aqui as lâminas de amêndoas e deixo elas tostando aqui. Então, não vou colocar tudo, vou colocar a quantidade aqui embaixo para vocês. E aí, assim, não coloca sal, não coloca nada, porque a manteiga que eu tô utilizando já é uma manteiga com sal. Se você estiver utilizando uma manteiga sem sal, não tem problema, não precisa mais acrescentar. E você vai deixar aqui ela até começar a dourar. É bem rápido, então tem que ficar de olho, porque se ela queima, aí já não tem mais volta. É muito importante vocês ficarem de olho nela, porque se acha que vai demorar, daqui a pouco ela pega. E por que é importante, né? A amêndoa também, mesmo ela estando laminada, ela vai começar a soltar um pouco do óleo dela. Tanto que a amêndoa, a castanha de caju, castanha de pará, amendoim, castanha portuguesa, pistache, todos eles são conhecidos como oleaginosas, por conta desse óleo, dessa gordura que tem intermeado neles. Então, quando eu junto com mais uma gordura, fica bem potente e solta um pouco de sabor. Todo grão, todo grão de fato oleaginosa que você coloca na frigideira para dar uma tostadinha, ele vai soltar um pouco dos óleos essenciais que ele tem e deixa tudo mais aromático, porque o cheiro que tá subindo aqui, quando você estiver fazendo a sua casa, você vai lembrar de mim, porque o cheiro que tá subindo aqui é surreal, surreal mesmo, muito, muito, muito bom. Ó, ela já tá tostando, algumas já estão ficando mais moreninhas, eu vou mostrar para vocês como que fica. Olha, meninas, quando tiver assim,
a gente já pode desligar, porque quando a gente desligar, ela vai continuar pegando um pouquinho ainda. Então, a gente já desliga e deixa ela aqui na frigideira quente mesmo. Olha como fica soltinho o arroz com essa dica que eu dei. Fica muito soltinho, muito, muito, muito gostoso. Bom, meninas, eu mostrei aí na tela como que o arroz ficou soltinho. E aí, as amêndoas aqui laminadas eu vou pegar e colocar aqui nesse arroz que já tá pronto. E aí é legal porque o pouquinho da manteiga, sabe, que tá ali, ela vai ficar no arroz, sabe? E aí fica um gostinho muito gostoso. E aí a gente mistura ela no arroz. E aí, o que eu recomendo que vocês façam aqui? É porque a gente vai adaptando os gostos aqui em casa, mas vocês podem colocar aqui salsinha. É uma dica, gente, que eu dou de ouro. Pega a salsinha, pica bem pequenininha e coloca aqui. Além de ajudar na apresentação, fica super, super, super gostoso. E, gente, assim, eu vou colocar aqui no prato para vocês verem quão requintada fica essa receita, de verdade. Eu vou pegar aqui e, assim, super fácil. Fala aí pra mim que não muda quase nada na receita original do arroz, só deixa ele muito mais gostoso, mais requintado, muito, muito, muito mais requintado e muito gostoso. Então, você pode apresentar ele de uma forma bonita. Eu vou colocar até um pouquinho de amêndoas cruas que sobrou para dar uma corzinha também. Se você quiser tostar um pouco de amêndoas a mais e pôr por cima também, vocês podem fazer isso. Deixa eu limpar aqui. E é isso, meninas. Ficou uma coisa surreal. Volto para mostrar o resultado para vocês.